E o Rafael Teixeira, que é engenheiro de pré-vendas da Appgate, vai falar agora um pouquinho para nós sobre ZTNA, início com acesso seguro. A gente vai dar continuidade ao tema que a gente estava conversando agora há pouco, focando no acesso seguro, né? Quando a gente provê recursos para serem acessados pelos nossos clientes, pelos nossos usuários da nossa instituição, a gente tem que adotar estratégias que permitam aí a gente prover o acesso seguro aí e minimizar a chance aí de ataques contra a nossa infraestrutura, né? Então hoje a gente vai conversar aqui acessos seguros iniciando por uma estratégia de ZTNA, centrada em pessoas, que é o foco, né, a identidade, no final que sobrou aí a identidade do usuário, para prover acesso dinâmico e contínuo aí com privilégios mínimos. Bom, vamos lá. Bom, eu vou começar agora falando sobre a Appgate, né, quem somos e o que nós fazemos, tá, pessoal? Então, a Appgate é uma empresa de cibersegurança, com soluções de acesso seguro baseados numa estratégia de Zero Trust e também de soluções de Threat Intel, que permite aí, promover segurança para canais digitais expostos na internet, né? A Appgate ela é uma empresa que está presente em 40 países, com mais de 125 milhões de usuários protegidos por ambas as soluções que nós temos, e já monitoramos mais de 300 bilhões de conexões aí entre as nossas soluções. As soluções são duas, tá? Divididas em duas verticais. A primeira, o acesso definido por software, com o SDP baseado no princípio de Zero Trust, que é algo muito relacionado com o que a gente conversou aqui agora, e é uma solução baseada em 5 princípios básicos, muito relacionado a uma estratégia de Zero Trust, tá? O primeiro, que é uma solução focada na identidade, né? Então, quando a identidade é algo primordial para a gente promover acesso, a solução da Appgate, ela avalia muito bem isso aí, essa identidade, que nós chamamos de algo de identidade multidimensional, que vai muito além do login e senha. Para prover acesso dinâmico, então, com base na identidade desse usuário, nós vamos determinar uma amplitude de acesso que esse usuário vai ter, de forma adaptável, se adaptando à infraestrutura que a instituição tenha para prover o acesso, não importando onde o usuário esteja ou onde esteja o recurso. O usuário sempre vai ter a mesma experiência de acesso como se fosse acessando de forma interna esse recurso. Permitindo implementar uma estratégia de microsegmentação, ou seja, criar microperímetros limitando o usuário a acessar aquilo que de fato ele pode e impedindo a movimentação lateral, que é algo tão explorado por fraudadores. E por fim, focado também na ofuscação de recursos. Então, aquilo que o usuário não pode acessar, ele não pode ver. Então, o SDP ele permite aí a gente ocultar a infraestrutura tanto da solução como os recursos críticos. Do outro lado, nós temos a nossa vertical de proteção contra fraudes, ameaças cibernéticas. Então, isso são soluções voltadas mais para os serviços expostos da instituição ao público geral, como canais digitais. Então, nós temos primeiro uma solução de monitoramento e takedown, que protege a marca de exposições na internet, busca de códigos maliciosos, credenciais vazadas, phishing, tentativas de exploração de novos phishings. Temos soluções de navegação segura que permite implementar uma camada de segurança extremamente forte e transparente para o usuário final nesses canais digitais, como canais web ou mobile. Então, nós temos proteção transparente e altamente segura para esses canais, tá? Temos também soluções para autenticação multifatorial, bem alinhada com as necessidades de mercado e utilizando os fatores mais utilizados hoje em dia, que permite uma estratégia aí de autenticação adaptativa com menos de interação possível com o usuário, tá? E, por fim, aqui nós temos soluções de monitoramento transacional, que permite analisar o perfil transacional do usuário e, no momento que esse perfil transacional é alterado, a gente consegue aí escalar uma análise mais profunda dessa transação para verificar se realmente é uma fraude ou não por parte do usuário, tá? Essas 3 últimas soluções aqui, ela permite implementar uma estratégia de RBA, que é um acesso baseado no risco do usuário.
Então, a gente consegue aí ter uma autenticação adaptativa a esse risco que o usuário está apresentando, pelo seu behavior, né, e pelo também o seu comportamento transacional, e quando for necessário, de acordo com as regras de negócio da instituição, a gente aumentar o nível de segurança de forma gradual aí, para ter o mínimo de atrito com o usuário final e não prejudicar a sua navegação no canal digital, e aí aumentar o uso desse canal digital e melhorar aí os negócios da instituição. O foco da nossa conversa hoje é o Zero Trust, mas vale a pena a gente entender isso daí, porque também está relacionado à identidade do usuário de fato, tá? Muito bem. Então eu falei com quem é a AppGate. Aqui nós temos algumas referências de mercado sobre a nossa capacidade de entrega de produto, tá? A primeira dela é que nós fazemos parte do guia de referência do Gartner para o mercado de Zero Trust e também pelo segundo ano consecutivo aí, nós estamos no Gartner Peer Insights, que avalia a qualidade das nossas soluções com clientes que utilizam ela, e a gente tem uma nota bem interessante aí de quase 5 estrelas, tá? Também estamos no Forrester como líderes de soluções de Zero Trust Network Access pelo segundo ano consecutivo. Esse ano não saiu, mas a gente espera se manter aí na liderança também, e que mostra aí a maturidade da nossa solução de acesso seguro. E, por fim, nós temos o NIST, que é o Instituto Americano de Padrões, que trabalha com centros de excelências, e um deles é um voltado para Zero Trust Network Access, e a AppGate foi convidada a fazer parte desse grupo seleto de empresas que participa e contribui para continuar melhorando essa arquitetura de segurança. Bom, agora falando um pouquinho mais, né, sobre qual é, né, o nosso cenário atual de acesso e que está muito relacionado com o que a gente conversou agora há pouco, a gente vê aqui, né, essa imagem aqui que mostra, né, como é o acesso hoje, né? Então, antigamente a gente tinha um perímetro fechado dentro de uma instituição com seus firewalls de borda protegendo aquele perímetro e o usuário acessando os recursos que ele tinha direito ali. Com essa transformação digital que a gente está vivendo e foi impulsionada ainda mais aí pelos acontecimentos dos últimos anos, a gente vê que essa transformação ocorreu de forma mais rápida, né? Então a gente viu os recursos sendo distribuídos do data center on-premise para diversas nuvens, né? A gente viu o consumo de serviços SaaS sendo utilizado cada dia mais, né? E isso daí trouxe desafios, né? Além também da mobilidade do usuário, né? Então a pandemia ela tirou o usuário lá de dentro, deu uma mobilidade imensa para ele, mas trouxe desafios para as equipes de segurança e infraestrutura, né? E quais são os desafios, né? Prover acesso seguro para todos, independente de onde o usuário esteja. Então, dentro da rede da instituição ou em qualquer lugar, o acesso tem que ser seguro para esse usuário. Tendo em conta, né, que a identidade é algo primordial a se avaliar, né, quando a gente provê o acesso. O nível de segurança tem que ser o mesmo que nós tínhamos antes dentro da rede da instituição, então o nível de segurança tem que ser elevado sempre. Outro, né, desafio que surgiu para nós foi o dispositivo próprio do usuário, né? Então, antigamente, quando a gente forçava o usuário a usar aquele desktop dentro da instituição, a gente podia controlar o que aquele dispositivo tinha. Hoje, não. Hoje, se eu pegar aqui o meu celular, o escritório vai estar dentro dele, né? Só que quem gerencia esse dispositivo, muitas vezes, não é a instituição, é o usuário. E muitas das vezes ele não cumpre aí com o compliance que a instituição determina. Então, esse é um desafio, permitir o acesso do usuário através do dispositivo próprio, mas que esse dispositivo cumpra com os requerimentos necessários para que essa identidade possa receber o seu nível de acesso adequado. Bom, tendo em conta esse cenário, esses desafios também que as instituições estão sofrendo, né, com essa transformação digital que foi acelerada aí tão rápido, a solução da AppGate, alinhada com a estratégia de ZTNA, tem 5 princípios básicos, que a gente viu ali agora há pouco e a gente vai estudar um pouquinho melhor eles. Primeiro, centrado em pessoas. O acesso deve ser baseado nessa identidade do usuário, mas não uma identidade simples, tá? Algo mais aprimorado, nós chamamos isso de identidade multidimensional, que vai ter em conta diversos outros fatores, além do usuário e senha, como a localização, o horário de acesso, a postura do dispositivo, como esse dispositivo é visto em outras soluções também.
para prover o acesso dinâmico e contínuo, ou seja, essa validação do acesso do usuário não pode ser somente no login, ele deve ser durante toda a jornada de acesso do usuário, a fim de buscar aí anomalias que devam diminuir a amplitude de acesso ou aumentar. Tá? Isso vai depender da estratégia. E como nós fazemos isso? Com as próprias capacidades da solução de analisar essa postura do dispositivo e do usuário, mas também com outras soluções. O Zero Trust é uma estratégia, né, que tende a unificar ferramentas, né? Não é obsoletar. Né? Obsoletar, algumas coisas são necessárias quando não atende, né, mas as necessidades do mercado. Mas a ideia é você poder unir a capacidade de diversas ferramentas para implementar camadas de autenticação mais forte. E o SDP, através do consumo de API, ele tem essa capacidade de consumir informação relevante de outras ferramentas para compor a sua análise de postura de segurança. Permitindo implementar uma estratégia de privilégio mínimo com microsegmentação, ou seja, criação de microperímetros, limitando o usuário àquilo que ele pode acessar, e podendo ofuscar os recursos críticos à própria infraestrutura da solução e também ocultar até mesmo o dispositivo do usuário quando ele está acessando de uma rede remota. Então, a gente sabe que um dos vetores de ataque mais utilizados é o usuário e seu dispositivo, então nós temos a capacidade de ocultar ele durante o acesso à infraestrutura crítica da instituição. Pensando, né, na questão do acesso centrado na pessoa, como eu comentei para vocês, nós temos diversas validações que devem ser feitas, né? Como o grupo de usuários que o usuário deve pertencer e qual é o nível, a amplitude de acesso que ele deve ter, horário, localização, né? Não tem porquê uma equipe que sempre tem que acessar aquilo do Rio de Janeiro fazer um acesso do nada de outra região, né? Isso evidencia um possível roubo de credencial, por exemplo, né? A postura do dispositivo, sistemas externos, como comentei agora há pouco, que é conectar o SDP a outras soluções para ampliar a capacidade de análise de postura, tá? Na parte de dinâmica contínua, né? A validação ela não deve ser feita somente no login, né? O acesso deve ser flexível ao contexto do usuário durante toda a sua jornada de acesso, extensível e programável de acordo com o que a gente está analisando continuamente para prover esse acesso. Então, por exemplo, o usuário do financeiro tem uma amplitude diferente do usuário de desenvolvimento. Então, isso deve ser considerado para a gente poder dar o nível de privilégio mínimo possível no acesso. É uma estratégia aí de confinamento aí e que não permita a movimentação lateral do usuário, tá? Então, por exemplo, né, no acesso no slide anterior, a usuária estava acessando desde uma rede interna de um dispositivo compliance, ela tinha acesso a todo um outro segmento de rede de outros recursos críticos. A partir do momento que esse usuário muda a sua postura de segurança, né, saiu da rede privada, foi para um aeroporto de um dispositivo próprio, a solução permite, aí, analisando continuamente esse acesso, limitar o acesso para não expor essa infraestrutura a um acesso que pode representar um risco à estratégia de segurança de acesso da instituição. Bom, a gente já viu qual é a estratégia da solução, aqui rapidamente a gente vai ver como funciona, tá? O controlador e o gateway são appliances, a tecnologia que permite ela ser implementada, tá? E do outro lado tem o usuário com o seu dispositivo. Então, esse usuário com esse dispositivo vai ter um agente que permite a gente fazer todo esse processo de checagem, tá? E como acontece essa checagem, como acontece esse acesso? O usuário com seu dispositivo vai iniciar o acesso, lembrando que a solução já possui a característica de se auto-ocultar aí para não ser atacada. Então, quando o usuário precisa acessar, ele vai se conectar ao controlador que faz o processo de autenticação. Essa autenticação ela ocorre com algo que nós chamamos de SPA, que é o Single Package Authorization, que oculta a infraestrutura da solução de quem não faz parte dela, tá? Então, o usuário apresenta a sua identidade, o controlador checa essa identidade, que é a identidade multidimensional, e avaliando essa identidade, ele enquadra o usuário numa política e concede para ele os privilégios dinâmicos de acordo com a postura apresentada naquele momento. O usuário, em posse desse privilégio que ele vai ter naquele momento, ele vai conectar ao gateway, que é um appliance que vai estar em cada um dos data centers, onde estão, né, os recursos críticos,
vai apresentar isso ao gateway, esse privilégio. O gateway valida se não foi adulterado o certificado que foi entregue com esse privilégio, e não sendo adulterado, ele vai gerar o segmento de rede do usuário, mantendo ofuscado as demais aplicações que esse usuário não tem direito. Então aqui a gente está trabalhando com a estratégia de privilégio mínimo e o microsegmentação. O SDP ele vai continuar analisando esses critérios de acesso do usuário durante a jornada, né? Isso é uma premissa do Zero Trust, né? Privilégio, não confiar em ninguém, avaliação contínua e privilégio mínimo. Então, nesse ponto, o SDP ele continua analisando esses critérios de acesso, a fim de diminuir ou aumentar a amplitude de acesso aí do usuário. Então, por exemplo, a usuária está da rede interna, né? O dispositivo compliance, ela tem esse nível de acesso. A partir do momento que ela muda sua postura de segurança, foi para o aeroporto, por exemplo, o dispositivo próprio, o SDP detectando isso, ele vai aplicar a sua estratégia de privilégio mínimo e pode aí diminuir a amplitude de acesso a um recurso específico ou não permitir esse usuário nem acessar a infraestrutura. Vai depender aí da estratégia e o quanto você quer ser restritivo aí na sua política. Então, um resumo, né, dos desafios e do que o SDP implementa, né, como estratégia de acesso seguro. Primeiro, conectar o usuário somente a recursos autorizados com base na sua identidade e postura, com comunicação criptografada. Então, a gente sabe que quando o acesso vem da rua, a gente tem que ter essa camada de segurança no acesso do usuário. Eliminar o movimento lateral, mas não só o movimento lateral, né? O movimento lateral ele ocorre quando já ocorreu o movimento norte-sul, né? Então o SDP ele apoia tanto no controle do movimento norte-sul, como na movimentação lateral com a microsegmentação e ocultação de recursos. E, por fim, suporte a TI híbrida, né, com capacidade multitúnel. Quando a gente distribuir os nossos recursos em diversos ambientes, é importante que a gente dê suporte e mantenha a usabilidade do usuário de forma adequada, que ele possa fazer a sua jornada de trabalho de forma como se fosse na rede interna. Então, o SDP ele permite, aí, com uma única identificação e um único acesso, o usuário acessar esses recursos distribuídos onde quer que ele esteja, on-premises, em cloud, multi-cloud ou SaaS. E isso ajustado em tempo real, né, de forma dinâmica ao contexto do usuário. Então, ele representou um risco em determinado ponto da sua jornada de acesso, ele vai ter o seu acesso ajustado ali para não criar interface de ataque para a instituição. Por fim, aqui, alguns casos de uso que nós temos apoiado os nossos clientes, que são dificuldades que eu acho que muitos de vocês já viram aí ou passam por ela, tá? Primeiro caso de uso aqui é substituição de VPN. Com o SDP, a gente tanto substitui a VPN para acesso remoto, como também substituímos o NAC para acesso interno. Então, a gente consegue implementar uma estratégia de acesso seguro tanto remotamente como interno ali também. A microsegmentação, criando aí os microperímetros de acesso do usuário para privilégio mínimo. Controle de acesso para 2 grupos de usuários muito específicos, como acesso seguro de terceiros e DevOps. E aqui, por fim, atendendo ambientes que muitas vezes são deixados de lado, como IoT, SCADA, legado e plataforma alta. Nós sabemos que esses recursos são vetores de ataque e nós conseguimos proteger com o SDP. E, por fim, controle de acesso e compartilhamento de recursos distribuídos em cloud, multi-cloud ou on-premise. Pessoal, esses são os casos de uso. Obrigado por assistir aqui. Muito obrigada, Rafael. E aqui está o meu e-mail, caso vocês queiram nos buscar. Obrigado. Muito obrigada.